A gente já tá falando aqui, categoria de expedição aí sim são navios de pequeno porte, tá? A gente tá falando até uns 600 passageiros, né? Porque se eu não me engano a Albatross, que faz aqui a Antártica também, ela tem navio de 620 passageiros, mas até menos que isso, principalmente para Antártica. A maioria das companhias vão até 200 passageiros, porque por descida na Antártica só pode descer de 100 em 100 pessoas. Então tem companhias que até têm mais capacidade do que para 100 hóspedes, mas só vendem 100 na Antártica para descer todo mundo junto, para não correr o risco de descer uma primeira turma em um horário, o tempo virar, porque lá na Antártica é assim, o tempo vira rapidinho. E a segunda turma não conseguir fazer a excursão que a primeira fez, e aí ter um gap de experiências naquele mesmo navio, tá? Mas diria que expedição a gente está falando aí de até 200 passageiros. A razão de hóspede para tripulante continua quase 1 para 1. É um all-inclusive aí sim, até nas excursões, ou as excursões all-inclusive, tá bom? Às vezes, pô, quer fazer um caiaque, tem que pagar o aluguelzinho do caiaque, mas de resto, as excursões em grupo, de descidas, essas sim estão incluídas, tá bom? Destinos exóticos, claro, os cruzeiros de expedição a gente está falando aí de Ártico, Antártica, Galápagos, diferente da categoria contemporânea que o William falou muito bem, que às vezes o próprio navio acaba sendo o destino pela quantidade de entretenimento que ele tem. Aqui não, aqui realmente o foco é no destino e não no navio, apesar dessas viagens serem a bordo de navios que a gente considera de luxo. É uma viagem que agrega muito conhecimento, agrega cultura e cansa o cliente. Então, não tem muito entretenimento. À noite, ainda assim, até tem alguma música, mas o cliente está exausto durante o dia e quer descansar à noite. São viagens que contam com especialistas a bordo, por isso que o ticket médio dela, o preço por pessoa, até um pouco mais elevado, não só por conta do destino, mas pela quantidade de especialistas que tem a bordo. Tem companhias que têm até laboratório para fazer algumas análises, mas tem sempre um historiador, um biólogo, que eles fazem palestras pré e pós-expedição, fazem palestras de manhã antes de uma descida, à tarde, quando voltam de uma excursão, discute o que viu naquela excursão. À noite tem até uma outra palestra explicando como que vai ser o dia seguinte, tá bom? E são viagens que estão muito em alta, na nossa opinião aqui da Qualitours, no pós-pandemia, tá? As vendas cresceram bastante, principalmente para a Antártica. A gente já vê clientes aí procurando alguma coisa diferente, levando até filhos, adolescentes, para fazer uma viagem que não seja só de lazer, não seja só para descansar, férias, mas exatamente como eu falei, para agregar um conhecimento, agregar uma cultura, aproveitar enquanto a gente ainda tem esses lugares maravilhosos disponíveis para visitar, né? A gente está vendo aqui, principalmente agora no Brasil, a loucura que tá essa questão das queimadas, apesar de muitas serem criminosas, mas a loucura que tá fazendo com o nosso meio ambiente. A gente acompanha o degelo dos polos também. Então, cada vez mais os clientes estão querendo aproveitar enquanto podem, né? E é uma É, viagem também que o feedback é muito bom e o William gosta muito. Vou até passar a palavra para ele. essa categoria de expedição existe algumas companhias há mais de 30 anos, como a Ponant, mas ela surgiu assim em maior escala porque ela atende um novo passageiro, um novo cliente, aquele que não vai só para tomar uísque, assistir um show e perder dinheiro no cassino. É o cliente, é o passageiro, e ele quer uma experiência. É o cara que trabalha que nem um maluco. É, Durante o ano todo, ele sai 10 dias. Ele não quer fazer só um cruzeiro qualquer de lazer. Ele quer trazer alguma coisa de volta, uma experiência. Ele quer enriquecer a sua vida, o seu conhecimento. E para essa categoria de cliente existem os cruzeiros de expedição. E a gente fala de destinos exóticos, que outro navio faria Papua Nova Guiné? Ou a região de Kimberley,
na Austrália, Nova Zelândia, é, que, que faça a passagem que sai da Groenlândia, Islândia, Groenlândia, e passa por cima do Canadá gelado até o Alasca. Isso é uma passagem, ou que faça um quebra-gelo, e a Ponant é a única companhia que tem um quebra-gelo de luxo, que com o quebra-gelo chegue ao Polo Norte real. Ele quebra o gelo e chega no Polo Norte. Viagem cara. Estamos falando de viagens de $30.000 por pessoa, essas específicas. Mas é algo sensacional. E a pegada da expedição é você visitar portos novos que os grandes não chegam de jeito nenhum. Você conhecer destinos novos, os povos, seus costumes, sua história, e você entender um pouco mais do que tem aí pelo mundo afora. Nem só isso, né, Ilha? São destinos que os grandes nem podem ir, né? Tem lei que proíbe Não, daqueles destinos. Eles nem podem instalar pela quantidade de hóspedes que eles levam. não Né? pode. Então, não chegam de forma alguma. Isso aí eu acho que tem que ser dito. É claro que o João disse, os mais populares hoje é a Antártica, o destino mais popular. Antártica, o E é Ártico. tão popular, e tá tão popular, gente, tem tanta companhia navegando lá que uma coisa boa que eu posso dizer é que a tarifa, a gente tá achando a tarifa até $8.000 por pessoa, $9.000 por pessoa para ir pra Antártica, que é muito bom, por quê? Né, eu vou até depois deixar a Adriana fazer um comentário, que eu acho que ela levantou a mão, mas esses cruzeiros de Antártica, até os do Ártico, as companhias, elas prestam o mesmo serviço de inclusão. Ou seja, o seu papel como agente de viagem é vender o cruzeiro para o cliente e colocar ele em Buenos Aires, para os navios da Antártica que saem de Ushuaia. A partir de Buenos Aires, o cliente tem um voo fretado da própria companhia que vai levar ele para Ushuaia, ele tem uma noite de hotel pré, às vezes é em Buenos Aires e o voo sai no próprio dia seguinte do dia do embarque, ou às vezes a noite pré-hotel é em algum hotel em Ushuaia, e são hotéis 4 ou 5 estrelas. E também tem o retorno, o voo de volta de Ushuaia a Buenos Aires já incluído nessa tarifa. Então, a sua venda para o cliente, né, é uma venda, claro, muito delicada, tem muitos detalhes, o cliente está fazendo um alto investimento, mas ainda assim a companhia cuida de tudo, né? Coloque o seu cliente em Antártica, né, principalmente, coloque o seu cliente em Buenos Aires, a partir de lá, deixa com a companhia, que ela vai prestar um serviço excelente. Adri, algum comentário? Essas companhias de expedição, elas, quando fazem os deslocamentos da Antártica para o Ártico, mantendo a tradição, a expedição, elas vão fazendo os roteiros na África ou subindo pela América do Sul, sempre com um foco de expedição. Então, eles fazem uma imersão na cultura, ou fazem alguma expedição com foco em vinhos, sempre mantendo esse nicho, essa pegada de expedição. Então, às vezes, os roteiros de deslocamento deles podem ser muito, muito, muito interessantes para o cliente se ele quer fazer uma imersão no destino, porque vem acompanhado de tudo isso que o seu Ilia e o João explicaram, com especialistas a bordo, com palestras para falar da cultura, da fauna, da flora, da gastronomia, de todos esses detalhes dos outros destinos por onde os cruzeiros passam. E uma pergunta: a Mariellen, da Fly Tour de Erechim, ela disse que vendeu um Paul Gauguin. Ela queria que vocês falassem um pouco mais sobre o Paul Gauguin e onde ele se encaixa dentro dessa classificação das companhias. Que é um grande exemplo do que você falou, é justamente o Sonelenic aqui no Brasil, né? O SH Vega, desses dois roteiros que eu e o William mencionamos. O SH Vega, agora, dia 31 de agosto, ele fez a última saída dele de Ártico. E aí ele, do Ártico, desceu os Estados Unidos, vai fazer Caribe, alguns roteiros, e aí para ele chegar em Ushuaia para começar a temporada de Antártica, ele teria que passar pelo Brasil. Ele foi lá e aproveitou esse deslocamento, e tá com esses dois roteiros de Brasil, né, num barco usado para expedição, que vão ter excursões, vão passar por Abrolhos, por exemplo, então a gente pode sim considerar
que é um cruzeiro de expedição também e que está aproveitando esse deslocamento, como a Adri falou. Agora, sobre o Pogogan, faz um destino único, são especialistas, praticamente só eles trabalham lá. Vou deixar para o William categorizar. Paul Gauguin, um pintor famoso francês que decidiu viver parte da vida no Tahiti, que inspirou a construção do navio de 320 passageiros, e ele foi desenhado, construído com a finalidade específica de operar no Tahiti, na Polinésia Francesa. É um navio que tem muita área externa, para você realmente ter um contato mais próximo, você está cercado pelas belezas do Tahiti o tempo todo da viagem, e é a melhor forma de você conhecer o Tahiti, sem dúvida. É um navio que normalmente se diz ideal para lua de mel, para casais celebrando o aniversário de casamento, e mais, ultimamente tem havido muitas famílias com crianças viajando para o Tahiti, porque o Paul Gauguin tem um programa para jovens em julho e agosto, que é uma mentoria de Jacques Cousteau, da Fundação Jacques Cousteau. Ele já morreu, a Fundação Jacques Cousteau. Você vai entender sobre a preservação dos mares com especialistas da Fundação. As crianças vão nadar com arraias, elas vão entender sobre as pérolas negras, o cultivo das pérolas negras, enfim, e vão também participar de discussões em Jeep 4x4, em algumas ilhas do Tahiti. As refeições são feitas. O navio é francês, evidentemente, ele pertence à Ponant, e culinária francesa, vinhos nacionais da França, e tudo que acontece é voltado para o Tahiti, né? Eles têm uma ilha particular também, onde eles param, e aí você passa o dia na praia linda, de areias brancas, com comidinhas servidas ali na praia mesmo, comidas e bebidas, enfim, algo bem específico, e é a melhor maneira de você conhecer Bora Bora, Moreia e outras ilhas da Polinésia. Da Polinésia Francesa, né? Da Polinésia Francesa. O navio sai de Papeete, o acesso, infelizmente, antigamente havia um voo da LAN Chile, de Santiago diretamente, quer dizer, direto não, via Ilha da Páscoa para Papeete. Esse voo foi cancelado. E agora a maneira que você tem de chegar é via Los Angeles, é a melhor maneira, fazendo um São Paulo-Los Angeles, Papeete. É bom porque você pode combinar, como você já vai estar em Los Angeles, de repente você faz um pré ou pós, um São Francisco ou até Las Vegas para visitar algum cassino. Paul Gauguin é isso, minha gente.